O Deus da Bíblia é generoso e é generoso demais. Você não tem noção do tamanho da generosidade dele. E para tanto, eu quero ler um gesto maravilhoso de generosidade do nosso Deus. Porque acho que o caminho da nossa fala hoje, ela não é tocar de imediato no nosso comportamento. Sou mesquinho e agora deixo de ser mesquinho. A gente vira e mexe, tem tentado trabalhar a mentalidade. Quando a gente estuda, o ideal é que haja uma transformação de mente, a forma de ver o mundo. Porque o comportamento você pode ser sugestionado ou persuadido por algum tipo de constrangimento público. Então eu venho aqui e falo assim, é feio ser mesquinho, ai que feio, Daí você fala assim, poxa, é feio, né? Então parar porque é feio, não quero fazer esse gesto que é feio. Mas daí se ninguém está te vendo, se você não precisa dar testemunho de ninguém, você consegue viver aquela vida assim, e a sua mesquinhez não é nítida, não aflora, ela não é testemunhada, você consegue conservar ela, porque, diga-se de passagem, as nossas feiuras, se a gente passar uma boa maquiagem, ou dar um jeitinho de tapeá-las, passa batido. Então é um problema. Quando a gente muda de comportamento só porque a gente houve um constrangimento público, hoje uma fala que poxa, fez com que a gente ficasse se sentindo mal. Não é essa a pretensão das Escrituras. A pretensão das Escrituras é entrar na nossa mente e coração para mudar o nosso jeito de ver. E quando muda-se o nosso jeito de ver, aí fica terrível continuar no mesmo comportamento. Porque não se trata mais do que pensam as pessoas, não se trata mais de ser cancelado pelos outros, de ser aprovado pelos outros, ser avaliado pelos outros. Se trata de ver o seguinte, poxa, há uma inadequação. Eu não posso ter esse tipo de postura, porque dentro de tudo que eu fui levado a pensar, acreditar e entender, é extremamente incoerente continuar nesse posicionamento. Então, é disso que nós trataremos. Olha o que diz o texto, o nosso Deus, revelando em sua palavra, diz assim, em Gênesis 1, 26. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Eu vou deixar até aqui só. Olha, se você vai acessar o capítulo completo de Gênesis, ele trata aquilo que, quando a gente estuda, se chama assim, a matéria cosmogonia. Nome engraçado, né? O que é cosmogonia, André? Eu estudo sobre o princípio de todas as coisas. Toda visão de mundo, toda percepção do mundo, todo ideal religioso, de alguma forma vai explicar como o mundo começou. E na nossa caminhada cristã também tem uma explicação do mundo. E a explicação do mundo, de acordo com Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, é o seguinte: não existia absolutamente nada, havia um ser, que sempre foi e sempre será. Ele não existe, ele é o ser por excelência, eternamente e nunca criado, sempre aí, sempre foi e sempre será. E em um determinado momento, diz o texto sagrado que no princípio, lá no princípio, quando todas as coisas em termos da história, quando ele decidiu criar o tempo, estabeleceu o início e estabeleceu o princípio. E no princípio ele fez o quê? Criou os céus e a terra. E digno que é, poderoso que é autoevidente que tudo que ele criou é dele. Esse é um pressuposto das Escrituras. Tudo que ele fez é dele. Tudo que ele fez é dele. E por isso, depois de ter feito o ser humano, ele tomou a seguinte decisão. Ele decidiu entregar. Ele fez o ser humano e disse assim, tenha o ser humano domínio sobre tudo. Agora, a grande questão é o seguinte, ele fez o ser humano, colocou uma grande dádiva nas mãos dele, essa autoridade sobre toda a realidade, essa autoridade de ser o corregente da criação,
Foi isso, é isso que a Bíblia instaura. A Bíblia instaura que o ser humano foi colocado como o mordomo mor, o regente, aquele que tinha autoridade, tenha ele domínio, tenha autoridade sobre toda a criação, sobre todos os peixes, sobre toda a terra, todos os animais, sobre todas as ervas, ele está dominando. Agora, quem é esse que está entregando o domínio de todas as coisas? É o que tem domínio por direito de todas as coisas. É o que fez todas as coisas. É o que construiu todas as coisas e decidiu, haja isso, e criou céus e terra, e absolutamente toda a realidade. Ele fez o cosmos inteiro, todos os planetas, todas as galáxias, todos os organismos, ele instaurou tudo, e tudo sendo dele, o que ele fez? Ele disse, eu fiz isso, isso é bom demais. E ele fez e disse em todo o tempo. É interessante a descrição das Escrituras, que após Deus fazer as coisas em cada dia, as Escrituras falam assim, e Deus viu que tudo era muito bom. E depois de ter terminado algo tão excelente, tão bom, ele não fez o que talvez vários de nós fizessem. Isso aqui é bom demais. Isso aqui não dá para repartir, porque isso aqui é muito bom. Isso aqui eu vou ficar para mim. Você percebe que essa postura de Deus dizer assim, olha, eu estou entregando para a humanidade a regência dessa criação que é minha. Isso é meu. Isso me pertence, mas eu estou deixando eles terem autoridade. Gente, primeiro, assim, eu quero estabelecer com vocês que isso traz uma senhora de uma responsabilidade sobre toda a criação, e Deus tem expectativa que a gente lide bem com a criação, sim, esse é um ponto, mas isso fala muito do caráter de quem é esse Deus. Quem é esse Deus que faz coisas tão gloriosas, que faz um universo tão fantástico, que constrói uma realidade tão imponente, tão majestosa, e fala assim, é para vocês cuidarem. É para vocês administrarem. Ele não fala assim, olha, é meu e não vou repartir com vocês. É meu e ninguém vai tocar. Não, ele fala assim, está entregue para vocês regerem. E aqui vale um parênteses bem curioso. Você vai descobrir que todo esse domínio, que toda essa força, esse poder que o ser humano tinha antes da queda sobre a realidade, ele entra em colapso. Ele entra em colapso e talvez você vai entender só algumas partes do Novo Testamento, considerando o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque depois que a serpente conseguiu seduzir os nossos primeiros pais, você vai perceber que essa serpente ela ganhou domínio sobre a realidade de um jeito muito expressivo. Tanto que quando Satanás está para agir, a expressão que o Novo Testamento usa para ele, o príncipe deste mundo está chegando. O príncipe desse mundo está para agir. É curioso quando que em algum momento o maligno vai tentar seduzir o Senhor Jesus, ele, na terceira tentação, ele diz para Jesus assim, olha, está vendo toda essa realidade aqui? Ele mostra os povos, os poderes do mundo, ele fala assim, olha, é tudo meu. Se você dobrado me adorar, eu te entrego tudo. Que curioso, né, gente? Não era assim. O único império que existia dentro da realidade da criação, até esse momento aqui da criação, era do ser humano. O ser humano como um corregente do próprio Deus. A partir do momento que ele perde e desobedece, o reino começa agora a ter o império das trevas atuando na história humana com a força do pecado e a força da sedução maligna. Mas essa é uma outra história. É um parênteses que eu abri. Eu quero voltar porque é o seguinte, o nosso Deus faz isso, gente. E é curioso quando se pergunta para os outros escritores bíblicos o que eles pensam disso, qual que é a ideia sobre essa realização da criação, você vai descobrir uma ideia muito consensual sobre como que o povo de Deus olhou essa realidade da criação. Olha que interessante o que o Salmo 24, verso 1 diz. Irmãos do passado, fazendo a mesma leitura de Gênesis do que a gente, eles chegam à seguinte conclusão.
E se a gente perguntasse, de quem é tudo isso? Eles iriam responder, do Senhor. Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, todas as riquezas, todos os triunfos, todas as belezas, pertence a Ele. O mundo pertence a Ele. E digo mais, todas as pessoas nessa realidade chamada mundo, pertencem a Deus. O mundo só tem um proprietário de direito, e esse proprietário é Deus. Você fala assim, André, sério que é desse jeito? Eu vou falar sério, é exatamente desse jeito. Olha, o Jó, ele vai falar algo muito legal no capítulo 41, verso 11. Jó 41, verso 11, diz algo muito expressivo. Olha lá. É uma fala do próprio Deus interrogando a Jó. Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha que lhe retribuir? Quem me deu alguma coisa? E aí Deus responde para o Jó numa pergunta retórica. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo é meu. Eu queria chamar a sua atenção assim, esse Deus que tem toda a realidade nas mãos dele, que está dizendo para a gente assim, ó, tudo pertence a mim, o que ele faz com isso? E é isso que eu queria apontar para você. Esse Deus que tem toda a realidade, e o próprio Moisés vai repetir isso em Deuteronômio, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês, a Ele pertence a terra e tudo que nela há. O que ele faz? Ele partilha. Porque assim, querer pensar sobre não ser mesquinho, você tem que falar assim, poxa, o nosso grande crescimento, nosso grande desenvolvimento é olhar para o nosso Criador e ver naquilo que a gente chama de atributos comunicáveis, aquilo que é dele, ele também partilha com a gente. Virtudes dele, das quais ele partilha com a gente, quais são essas? A onipresença ele não partilha com a gente, a onisciência ele não partilha com a gente, mas amor, bondade, gentileza, humildade, todas essas coisas fazem parte do ser de Deus, e à medida que a gente o conhece, a gente fica envolvido em falar assim, poxa, ele nos fez para sermos imagem e semelhança dele. Em algum aspecto a gente mas nós fomos corrompidos, e essa mesquinhez que vem como uma entranha dessa coisa de dizer assim, é meu, não tem nada a ver com Deus. E a primeira concepção é o seguinte, poxa, Deus que é possuidor de todas as coisas, ele partilha, ele partilhou com a gente, e ele continua partilhando, porque eu e você não nos damos conta disso. Parece que a gente subtrai a ideia. Mas naquela simples oração que quase todos nós já fizemos um dia, Pai nosso que estás no céu. E chega a parte do Pai Nosso que a gente fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Às vezes a gente faz meio repetido, meio rápido, mas o que tem por detrás dessa consciência, dessa oração, é que o pão é dele. O pão não é seu, o pão não é meu. O pão é dele, e se ele dá, a gente recebe, se ele não dá, a gente não recebe, é dele. Tem uma canção de um sujeito chamado Paulo Nazaré, que ele fala assim, até o ar que enche os meus pulmões é teu e não é meu. A grande concepção que tem chance de começar a revolucionar nossa maneira de ver, de pensar e de agir, para não sermos mesquinhos, é a gente lembrar, ei, de quem é isso? A quem pertence é isso que eu e você nos apegamos com tanta força e que não partilhamos com ninguém? Ou compartilhamos com alguns iluminados que a gente fala assim, não, essa pessoa eu apoio. Sabe o que eu e você estamos fazendo? A gente está usurpando o que não é nosso, o que nunca foi nosso. Porque assim, fala assim, André, o que é meu? Nem a sua vida. O texto está dizendo que Deus pertence. Sabe por quê? Eu vou falar um negócio terrível aqui. Mas sabe por que no final das contas, no juízo final, ele vai dizer assim, ó, você vem para o meu reino, você está na perdição? Porque ele tem direito de fazer tudo isso? Porque todo mundo pertence a ele.
Ele tem direito sobre todas as coisas. E é muito fantástico você entender, porque assim você vai perceber assim, André, no fundo, você está entendendo o que eu estou falando aqui? A generosidade nem é bem generosidade, né, André? A nossa. Nem bem é. Porque pensa que, curioso, a Daiane fala assim, amor, eu estou com vários livros aqui que eu ganhei de presente. Olha, amor, que legal. Daí ela chega para mim depois de 2 semanas, amor, cadê os meus livros aqui que eu ganhei de presente, os 10 livros que estavam aqui? Não tem mais nenhum. Eu olho para ela assim, eu sou muito legal, amor. É, sério, eu sou. O que você fez com os meus livros? Eu doei todos. Aí ela vai olhar. Sério que você fez isso? Não vai ser tão fácil assim a conversa, gente. Mas o fato é, e o estranho, não é a revolta dela. O estranho é eu me achar legal dando os livros dela. O estranho é eu achar que eu sou bonzinho, ou querer algum mérito, ou algum coração bondoso, me dando um abraço, falar assim, como você é legal. Como eu posso ser legal dando algo que não é meu? Como eu posso querer algum mérito? Agora, vamos dizer que a Daiane fala assim, amor, ganhei esses livros aqui. E são todos repetidos. E eu queria que você, eu acho que você pode ajudar várias pessoas da igreja que vão ser muito beneficiadas com esses livros. Você conhece algumas pessoas melhor que eu, seria muito legal que você distribuísse. Eu pego os 10 livros e guardo na minha biblioteca. Passa um tempo, amor, você deu aqueles... Não, mano, fiquei com todos para mim. Mas são todos iguais. E eram meus. Eu não dei para você, eu entreguei para você distribuir, você não distribuiu. Quem sou eu? Eu poderia ser incluído nisso aqui, ó. Um mesquinho. Que peguei o que não é meu, tratei ele de um jeito e não partilhei de jeito que... Olha, gente, olha para Deus, que tem todas as coisas, e sabe o que Ele fez hoje? Ele te deu vida. As Escrituras dizem que nele vivemos, nos movemos e existimos. O que nos dá fôlego, que sustenta a vida, não acredite que são os nutrientes, não acredite que é o sol. É evidente que tem uma série de condições que Deus favoreceu para a gente viver. Mas quem tem o poder da vida e da morte, não é a boa alimentação, nem o bom tratamento, nem a academia, nem a corrida no parque. A vida está na mão dele. Quem vive, vive porque ele deixou viver. E quem morre, morre porque Deus decidiu que agora chegou a hora. Ele manda, Ele é o dono, Ele fez. Sabe qual é o problema? O problema é, como ser humano, parte do problema que herdamos dos nossos pais e que vem com força, é que a gente é arrogante demais. A gente pressupõe demais que a gente é o dono, e a gente questiona o Criador e fala assim, como assim? Agora não é hora, por que comigo? E a gente não tem ideia da grandiosidade, da magnitude desse ser. Não, está errado, esse ser todo magnânimo, todo gigante, veio e partilhou com você, partilhou. E é muito legal entender esse texto, porque assim, daí eu fico assim, essa roupa não é minha. Esse calçado, minha mãe me deu, não é meu. Não sei se ela vai ver isso aqui. Ela vai falar, não, André, é meu, eu comprei. Então, mas é de Jesus. Faz muito sentido aquelas placas no carro, assim, sabe? Foi Jesus que me deu. Mas, na verdade, continua sendo de Jesus. Gente, isso aqui não é uma coisa para a gente ostentar. Porque, às vezes, esse Jesus que me deu, eu não acho muito legal, porque, assim, daí eu não dou carona para as pessoas, né, que eu devia dar, e Jesus não está gostando disso aí, fica meio pesado. É mudança de concepção. Deus não é mesquinho. Deus partilhou, Deus está te entregando ar. Deus está entregando fôlego de vida. A casa que você mora não é sua, é de Deus. O trabalho que você tem não é seu, é de Deus. As competências que você tem não é sua, é de Deus. Os dons que você tem não é seu, é de Deus. Os recursos, as oportunidades, a esperança, todo o fôlego. Olha, uma das melhores e mais especiais coisas que acontece com a gente nessa lida de ter uma mente transformada pelas verdades de Deus é chegar nessa conclusão que o rei Davi chegou. 1 Crônicas 29, 14, ele está juntando uma grana, e é interessante, ele
ele faz uma provocação para o pessoal juntar um recurso lá para conseguir construir o templo. O templo que enalteceria o nome dele, seria um lugar de oração para todos os povos. Esse templo tem muita história nesse templo aí. O Antigo Testamento tem várias histórias percorrendo essa ideia do templo. E Deus falou para Davi que você não vai construir não, que você matou muita gente, tem muito sangue na sua mão, mas o seu filho vai construir. E essa palavra ela tem duplo sentido, ela tem um sentido de que Salomão ia construir, mas o verdadeiro filho que construiria o verdadeiro templo, que daria acesso a todas as pessoas que se achegassem a ele, é o próprio Senhor Jesus. Então essa palavra para Davi tem um duplo sentido, mas o fato é que teve um templo estruturado, um prédio, que serviu para esse propósito de sacrifício, de invocar a presença de Deus. E no meio dessa coisa de mobilizar, de fazer essa campanha de cota que Davi estava fazendo lá para a construção do templo, ele fez uma oração. Olha que interessante o verso 11 de 1 Crônicas 29. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Olha lá, riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, e não há força e poder, obrigado, Gabriel, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dá força a todos. É o Senhor quem dá força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos teu glorioso nome. Agora perceba nessa mudança de mente, nessa concepção de que Deus pertence a todas as coisas, que Deus partilha com a gente, que Deus não é mesquinho e que isso deve moldar o nosso jeito de ser. Olha a oração de Davi. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse mudar voluntariamente essas coisas? Gente, eles deram muita grana para construir o templo. Davi faz essa pergunta para Deus. Aí, a resposta do próprio Davi. Porque tudo vem de ti. E nós só damos o que vem das tuas mãos. Era a ideia assim, no fundo, a gente não está te dando nada. Porque tudo que a gente está aqui, foi o Senhor mesmo que nos entregou. Gente, é muito bacana, talvez umas pessoas mais experientes aqui, né, dona Silvia, vai lembrar dessas falas. Quando o pessoal nas antigas dizia assim, olha, dízimo, oferta, a gente só está devolvendo um pouco daquilo que Deus nos entregou, porque é tudo dele. É isso que se falava, é essa concepção. Agora perceba o seguinte, o quanto eu e você conhecemos do caráter do Deus que não é mesquinho. O quanto nós entendemos realmente que as coisas que chamamos de nossas, não são nada nossas. De que a vida que a gente chama de minha, não é minha. De que o corpo que a gente se assenhora com tanta arrogância dizendo é meu corpo, minhas regras, não é meu. De que a história que eu acho tão minha e eu me acho tão senhor da minha história, também não é minha. Sabe, gente, a realidade de conhecer Deus vai nos curvar em humildade de falar assim, olha, ao Senhor pertence todas as coisas. Ao Senhor pertence todas as coisas. E quando você vai para o Novo Testamento, você descobre uma coisa feia de se dizer. É de que nesse império das trevas que começou lá com a queda, simultaneamente os seres humanos nascem, e quando nascem não conhecendo a Deus, não conhecendo na presença de Deus, eles estão no poder das trevas. Eles estão no domínio das trevas, e Satanás tem direito sobre todos eles, por quê? Porque eles pecaram e não servem ao Deus Criador em adoração e disposição, e precisava ser pago diante de Deus um preço grandioso para resgatar a vida dessas pessoas. E você vai descobrir que esse Deus que te fez, esse Deus que te criou, por causa dos seus pecados, você está sobre o domínio do mal. E você, para sair do domínio do mal, Deus tem que ser quitado a conta com o próprio Deus, para o inimigo não ter mais poder sobre a sua vida. E você descobre que um preço gigante deveria ser pago, e esse preço deveria ser pago por alguém que jamais fosse mesquinho, porque se ele fosse mesquinho, ele não daria algo de mais precioso, e ele deu o que era de mais precioso. Deus não apenas te fez e partilhou a vida com você, Deus, depois de você estar no domínio das trevas, ele vai e entrega o próprio Filho. O Deus Filho vem e entrega a própria vida e o próprio sangue, para quê? Para você conhecer o Deus
que é generoso, o Deus que doa, o Deus que entrega. Gente, uma contradição absurda. Se eu e você falamos assim, eu conheço um pouquinho a Deus, eu conheço o Deus Criador, eu conheço o Deus da Bíblia, e a mesquinhez está corroendo a nossa vida, corroendo os nossos relacionamentos, corroendo a nossa dinâmica, eu vou falar para você, nós não conhecemos a Ele. Nós não conhecemos a Ele. Se generosidade não faz parte da nossa vida, nós não somos apenas falsos cristãos, nós somos mesquinhos, nós somos usurpadores, nós pegamos o que não é nosso e administramos de um jeito que não corresponde ao caráter do dono de tudo. Você imagina, eu pego os livros que não é meu e trato esses livros como se fosse meu, contrariando a postura e os valores do dono dos livros. Eu sou o quê? Quem eu sou? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Como eu disse inicialmente, essa fala final, ela constrange, porque coloca a gente como muito feio na foto. E eu vou dizer que somos mesmo. E a única coisa que tem poder de transformar a gente mesquinha em gente generosa é o sangue daquele que doou. Doou o que, André? Ele doou a própria vida para você ser resgatado e vir para o império da luz. Mas se você conhece esse que doou a própria vida, a grande questão é o seguinte: o que você está fazendo com a vida que não te pertence? O Novo Testamento coloca assim: ó, vocês foram comprados por bom preço. Glorificai, pois, agora a Deus com os vossos corpos. Você não se pertence mais. Você não é seu. Faz muito sentido dizer assim, ó, a minha vida é do Senhor Jesus. A minha vida é do Senhor Jesus. Os meus dons são do Senhor Jesus. O dinheiro que está na minha mão é do Senhor Jesus e eu tenho que servi-lo com o jeito que Ele gosta. Tratar com zelo, tratar com honestidade, mas tratar com generosidade, porque o meu Senhor, o meu dono, ó gente, é muito apropriado dizer isso, o meu dono, o dono de todas as coisas que estão sob a minha responsabilidade, é um Senhor muito generoso, muito cheio de amor, muito cheio de bondade. Tudo que eu dou não pertence a mim, pertence ao meu Senhor. Sabe por que a Bíblia fala assim, que os homens vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês? Porque eles têm que ver a gente e refletir o nosso Pai. Nós não estamos fazendo isso porque somos bonzinhos, nós estamos fazendo isso porque fomos moldados pelo caráter daquele que restaurou a nossa vida e nos colocou exatamente do jeito que a gente precisa perceber a vida. Não somos donos. Não somos proprietários, a história não é sua, a vida não é sua, não é a sua biografia, não é o seu mundo, não é a sua sociedade, desculpa, também não é a sua família. Ela é compartilhada comigo, com você, mas pertence tudo a Ele. A Ele a glória, a Ele a majestade. Deixa eu falar isso sufoca o meu e o seu coração sórdido e ganancioso. Isso é confrontador demais e eu acho que dentro de mim eu estou sendo uma reviravolta. Está esquizofrênico o negócio aqui. Porque por um lado eu acho Deus excelente, por um lado eu vejo o meu coração se apegando, igualzinho o Smigol. Igualzinho. Grudado no anel e dizendo Ele é precioso. É tudo de Deus. Olha, você sabe qual é o primeiro convite que nós fazemos a quem ainda não conhece Jesus? Fala assim, ó, creia e se entregue. Creia e fale assim, a minha vida eu entrego a Ti. A minha vida eu te entrego. A minha vida eu te entrego. É tudo seu agora. E qual é parte dos nossos pecados? Pegar de volta. Essa é a sina da nossa vida. Senhor, eu peguei de volta. É tudo teu. É tudo teu. Eu entrego tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti. Faz isso. É digno. É honesto. É coerente. E deixa eu falar para você. É uma benção. É tão gostoso. É tão gostoso saber que quem administra tudo é Deus. De quem vai cuidar de tudo é Deus. É maravilhoso saber que eu tenho 2 filhos. Mas eu lembro das orações que eu fazia quando eles eram pequenininhos. Senhor, me ajuda eu e a Daiane a lembrar que o Gabriel não é meu, que a Yasmin não é minha, ela é tua.
E é uma delícia quando meu coração acolhe isso. Sabe por quê? Porque eu nunca vou ser o pai que eles precisam que eu seja. Eu não vou dar conta. Eu jamais serei o pastor que vocês precisam que eu seja. Eu não consigo ser o homem que eu preciso ser. Mas quando eu entendo que é tudo dele, é dele, eu entrego. Isso dá uma paz. Dá uma paz. E agora, pensa comigo. Todas as coisas que te preocupam relacionadas aos seus recursos. Deus convencendo você à luz das Escrituras, falando assim, não é mais meu. O seu medo vai embora. O seu apego vai embora. É mais fácil dar o que é dos outros. É muito mais fácil. E depois que você descobre que dá o que é do outro, porque Ele quer que você dê, e isso é bom, e isso Ele é glorificado, muda tudo. Percebe? A gente só vai conseguir desfrutar do poder da generosidade quando o Senhor mudar a nossa mente, moldar-nos na concepção assim, é a glória dEle, o louvor é dEle, e tudo pertence a Ele. E agora eu o sirvo. Servos de Jesus, sirvamos o nosso Rei. Oremos. Senhor, obrigado por essa noite. Nós confessamos, Deus, que a nossa mente é mesquinha, que nós temos esse pronome possessivo da primeira pessoa com força na alma. É meu, é minha. Senhor, perdoa, e traga o verdadeiro arrependimento. Traga mudança de paradigma, Senhor, que o que nós vamos fazer com o trabalho, com a renda, com, Senhor Deus, a vida, com as posses, sejam moldadas pela concepção que tudo pertence ao Senhor. Que o medo, a insegurança, o apego, Deus, os triunfos de glória estúpida sobre as nossas posses, nossa busca de identidade naquilo que a gente possui, que seja tudo jogado pelo ralo do arrependimento, e a gente consiga, Senhor, desfrutar a humildade e a alegria que tudo pertence ao nosso Pai, e a Ti te damos glória, porque o Senhor decidiu repartir conosco a vida. Ninguém aqui merecia vida, e o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu um planeta, o Senhor nos deu uma cidade, o Senhor nos deu família, o Senhor nos restaura, o Senhor nos comprou com preço precioso do Cordeiro, e nós podemos Te servir. Nós Te bendizemos, Senhor, e queremos viver numa nova concepção. Converte a nossa mente, converte a nossos ideais, converte, Senhor, o nosso jeito de pensar, para que a gente entenda, Senhor, que não há nem sem um motivo de glória, de achar que nós damos alguma coisa que é nossa, pois nada nos pertence. Nos ajuda a entregar tudo o que Te pertence, Senhor, e viver nessa dinâmica, como bons mordomos, como gente responsável, que vai multiplicar recursos para abençoar ainda mais gente, porque o Senhor espera isso da gente, que vai, Senhor, lidar, Senhor, sem apego, que vai lidar com humildade, que não vai, Senhor, se preocupar com o carpê, vai, Senhor Deus, ficar feliz com a carona dada, muito mais do que com a tristeza do combustível consumido. Bendiga o Seu nome nas nossas vidas, Senhor, glorifica o Teu nome nas nossas vidas, nos transformando. Nós precisamos disso, e o mundo que precisa Te conhecer, precisa perceber a autoridade que o Senhor tem sobre a nossa vida. Oramos assim, e clamamos a Tua graça e o Seu cuidado, no nome santo de Jesus. Amém.